Tá claro. Boa noite. Boa noite, mães com fé. Vamos dar um tempinho, né? Para que todas consigam acessar. Deixa eu só verificar aqui como que está na página, se entrou. Está ao vivo, ó, mas na página ainda não entrou. Agora tá. Vamos lá. Quem já estiver online, dá uma boa noite para mim, para Lu, para Ana. Boa noite. E nós vamos conversar um pouquinho essa noite. Faz tempo que eu não fazia uma live assim, de perto. É de perto e de longe para vocês, né? Mas é muito bom poder usar esse recurso para poder abençoar vocês. E também a gente ser abençoado, né? Nós sempre ganhamos uma porção também. Então vamos lá. Você que vai entrando, já chama suas amigas, compartilha com alguém da sua igreja. Nós vamos falar hoje sobre adoção, tá? Esse mês nós teremos algumas lives que vão tratar sobre esse assunto, que é super importante da gente tratar. Então dá um oi pra mim. A Lu entrou, mas eu acho que é o Ricardo que entrou. Porque eu tô aqui. Ai, ó, sua mãe entrou. A família tá entrando. Boa noite, Mari. Olá. E olha só, tudo que nós conversarmos aqui, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E aí, Drica, tá tudo bem? Som? Imagem, iluminação, tudo certo? Então tá bom. Olha só, já temos aí 4 pessoas. Eu vou esperar mais um minutinho para alguém entrar. Luciana, ok. Obrigada, Drica. Legal. Então, desculpa, gente. O meu querido marido me ligou bem na hora da live. Mas, enfim. Ele é capaz de me ligar de novo, tá? Então vai dar uma pausada aí, mas vocês fiquem online. Se por acaso deve ter algum problema, diga de novo. Então vamos lá, ó. Depois que ele parar de ligar, nós vamos começar, tá? Peraí, deixa eu lembrá-lo para ele não me ligar, porque eu estou usando o meu celular para fazer essa live, né? Não ligue para mim, estou ao vivo no Mães com Fé. Ai, vamos lá. Bom, a Kátia entrou também, nós já temos algumas, pode compartilhar, tá, gente? Compartilhar em algum grupo aí que você participa, convida suas amigas, mãe, avó, pessoas que vão ser abençoadas pelo conteúdo que nós vamos passar hoje pelo Mães com Fé, tá? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre adoção. E adoção para mim, assim, primeiramente, é um ato de fé, não é, meninas? Porque é tão importante e tão especial e tão delicado e tão você está, assim, em comunhão com Deus para você entender se é isso mesmo que Deus planejou para sua vida, se é isso, né? Porque são tantos questionamentos que nós, né, eu nunca passei por isso que nós vamos ouvir a Ana Paula e a Lu, mas vamos ver como que é essa confirmação, né? Não é isso que eu quero fazer realmente. Quais são as implicações, quais são os pontos positivos, o que muda, né, na rotina delas, dos pais, da família. Será que elas também têm as mesmas sensações que uma mãe biologicamente teve quando teve seus filhos? Eu creio que teve tudo de igual. Então nós vamos bater um papo aqui hoje e depois que terminar essa live,
Nós vamos ficar também, o vídeo vai ficar gravado no Mães com Fé e você pode acessar depois, compartilhar depois com alguma amiga que não pôde participar ao vivo, tá bom? Antes, só pra gente esperar mais pessoas entrarem, vou dando alguns recadinhos, né? No mês de setembro nós fizemos 2 anos, o Mães com Fé fez 2 anos, é uma bênção de Deus, né? Nós tivemos assim nesses 2 anos muitos desafios, né? Não é fácil você manter um ministério online, né? A gente está acostumado muito com a pessoalidade e eu acho que isso nunca pode terminar, né? Do olhar dentro do olho, do abraçar, do chorar junto, mas nós temos também que aproveitar essa tecnologia para alcançar as pessoas e nós temos, graças a Deus, abençoado muitas mães, né? Através do ministério que Deus colocou no meu coração e da Drica, né, para fazer esse ministério, tanto que a Drica mora em Recife e eu aqui em São Paulo e a gente continua fazendo esse trabalho. Ela conduziu muito bem em setembro todas as lives, ela usou bem a tecnologia, foram pessoas assim de fora que ela conheceu, algumas blogueiras, especialistas nessa área de maternidade e foi muito legal. Então se você não acessou ainda o conteúdo de setembro, acesse, porque está muito bom, muitos assuntos legais, tá bom? Bom, vamos começar ouvindo as moças, essas moças elegantes. Quem quer começar primeiro? Já tá olhando para mim, né? A gente já meio que direciona. Começa com a letra A, vamos começar pelo alfabeto? Vamos começar pelo alfabeto. Então, Ana, vamos começar por você. Conte um pouquinho conte um pouquinho sobre você, né? O que você faz hoje, onde você trabalha, como que é a sua rotina e como que surgiu assim, esse desejo de querer fazer a adoção. Você pode contar pra gente? Vamos lá, vamos ouvir a Ana Paula. Eu trabalho na entidade social Todo Mundo Feliz, né? Já fazem 14 anos. Trabalho na parte administrativa, né? Sou assistente administrativo e sou casada já há 16 anos, né? Bastante tempo. Parabéns, Deus abençoe, né? Muitos anos. Vai fazer 16, né? Eu já estou arredondando. E a adoção, ela surgiu depois que fizemos um tratamento para poder engravidar, né? Mas aí nós descobrimos que existia um problema na formação genética e existia outras possibilidades de eu me tornar mãe. Uma delas era na doação de espermas para adotores, né? E aí quando chegou nesse assunto, não quis, né? Conversei com o Marquinhos, o Edmarcos, que é o meu marido, que essa ideia não me passava pela cabeça, pela mente, né? E que a gente poderia adotar. E eu lembro que quando eu era criança, eu ouvi uma pessoa falar que no mundo tem muito mais filhos precisando de pais do que pais de filhos. E isso veio muito na minha mente, né? E conversando com ele, então a gente resolveu partir para adoção. E como eu trabalho na Todo Mundo Feliz, nós temos contato com várias entidades, uma delas é a FEASA, que tem o grupo de apoio à adoção. Então eu procurei a FEASA, né, para ter as orientações do que fazer, o que a gente poderia fazer. Lá eles me deram a orientação de como adotar. Eu paro aqui para a gente continuar depois. Mas me explica uma coisa, quanto tempo que demorou para você e o Edmarcos perceberem que não precisariam de um tratamento e depois tomar a adoção? Quanto tempo depois que vocês perceberam, a gente não está conseguindo, vamos fazer um tratamento? Sim. Olha, levou uns
quase 2 anos. Tá. 2 Que era o anos. planejado dentro do casamento. Vamos ter filho depois de 2 anos de casado. Ah, sim. Na verdade, quando a gente pretendia ter filhos, não foi nem. Quando a gente descobriu que não podia ter filhos, não era nem a época que a gente queria ter, né? Porque eu estava fazendo a faculdade e pretendia no ano seguinte, né? Depois de terminar a faculdade. E fazendo exames de rotina, acidentalmente a gente descobriu que nós éramos estéreis. Entendi. Né? E aí a FEASA te deu todo esse suporte para você entrar com o processo de adoção. Eles me deram uma orientação. Uma orientação. Como eu moro no município de São Bernardo, eu teria que procurar a vara da infância no local onde eu moro, né? E aí eu fui até a vara da infância e lá em São Bernardo, uma das exigências é que você participe de um grupo de apoio de adoção deles, que era o GEA, né? Então a gente participou de alguns cursos de lá. E foi muito bom, muito importante. Tá, e aí vocês adotaram, depois a gente vai entrar com mais detalhes. Olha, entrevistar 2 não é fácil, hein, gente? Vocês me dão um ponto de desconto aí. Então, depois vocês foram e chegou a Ana Cláudia e o Luiz. Sim. Para a vida de vocês. Sim. No ano de 2011, janeiro de 2011. Janeiro de 2011 foi quando tudo mudou, certo, Rafa? Certo. Então vamos ouvir agora um pouco da Lu, tá? Ela tá morrendo de... Mas ó, tem um monte de coisinha ali, não tá nem quase aparecendo, mas você tá aparecendo sim, tá? Lu, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo inicial, fala um pouquinho do que você faz, um pouquinho da sua vida e depois você conta por que vocês decidiram adotar. Bom, eu sou engenheira civil, né? Trabalhei alguns anos em empresas privadas, depois eu e o Ricardo decidimos montar um escritório, né? Hoje nós temos a nossa empresa e prestamos serviço, né? De avaliação de imóveis para bancos federais, fazemos construções também de imóveis, né? Tudo ligado à parte civil, construção civil. E assim, estamos casados há 22 anos. Ela estava falando, eu fazendo as contas. Ai, meu Deus. Só aqui, olha, bastante tempo. 22 anos. Quando chegou uns 5 anos aproximadamente de casamento, nós resolvemos ter filhos. E aí começou todo aquele processo de parar de tomar pílula, tudo. Quanto tempo depois de casar? Uns 5 anos mais ou menos, né? E aí parei de tomar pílula, começamos um processo, né? De tentar engravidar e não conseguimos. E aí comecei a fazer os exames para investigar o motivo e descobri que eu tinha endometriose. Então fiz tratamento para endometriose, né? E aí fiz cirurgia, fiz 2 cirurgias. E na última cirurgia eu tive que tirar a trompa de um lado e o ovário do outro. Então aí só uma inseminação in vitro para engravidar. Então nós fizemos 3 inseminações in vitro. E eu não engravidei. E foi daí que nós resolvemos partir para adoção. Já na segunda, eu já estava com essa ideia. Se eu não conseguir, depois da terceira, porque cada uma tem uma chance de aproximadamente 30%, 33% que eles dizem. Então, quando chega a 3, você fechou o ciclo. Agora, tem mulheres que continuam, né? Tem pessoas que eu conheço que fizeram 10 inseminações, né? Então, é um tratamento muito difícil, né? Dolorido, custoso principalmente, né? E assim, cada inseminação que eu fazia não dava certo, eu caí em depressão, porque assim, é muito triste, é como se você tivesse perdido um filho. Então, cada uma que você faz todo aquele tratamento não dá certo, eu ficava em depressão. E já estava com essa ideia, por quê? Porque você até coloca vários embriões, então você já tem na mente a ideia que você vai ter gêmeos, trigêmeos, já vai se preparando. Então, já vai vir tudo em dose dupla, tripla. Quando eu parti para adoção, até coloquei que aceitava irmãos, por quê? Porque a ideia já não estava mais de um filho, né? Já era mais de um. Olha só. Então isso foi o quê? Em 2004 eu fiz a última cirurgia, a última inseminação. Não deu certo, eu saí de lá, já fui direto para o fórum, fizemos a inscrição.
E o processo todo, eu até digo que foi por Deus, foi uma bênção de Deus, porque assim, em 6 meses o Felipe e o Anderson já estavam em casa. Então, para mim, isso já foi milagre de Deus, porque uma gravidez demora 9 meses, eu nem esperava que com 6 meses eles estariam aqui. Qual a idade que eles vieram para... Eles vieram, o Anderson tinha 1 ano e 10 meses, o Felipe tinha 3 anos e 9 meses. Então, vieram novinhos para cá, né? E foi praticamente gêmeos, né? Pra gente, chegaram os dois ao mesmo tempo, até pra Ana também, né? Gêmeos mesmo. E assim, foi gêmeos. E já vejo a mão de Deus aí, até pela rapidez do processo, né? Isso foi em 2005 que eles chegaram aqui. E como é assim, né? Vocês viram as histórias, primeiro elas com certeza, né, tiveram as frustrações delas por conta das tentativas, né, primeiro da forma natural, depois tentou pelas inseminações. Você chegou a fazer a inseminação? Não, né? Não cheguei. E aí vem o lado emocional da mulher, né, do desejo dela de ser mãe, e muitas acabam assim nem vendo o lado da adoção. No entanto, que você falou que conhece mulheres que estão tentando até hoje, né? E teve uma que tentou por 10 vezes, é isso, 10 né? vezes. E como que vocês, assim, como que vocês tiveram esse estalo? Não, é isso mesmo que nós vamos atrás, vamos atrás da adoção, não vamos tentar fazer tratamento, porque tem casais também que resolvem também não ter filhos. É verdade. Né? Não deu pelo tratamento, simplesmente fala assim, não pensam na adoção. Né? Você foi orientada pela FEASA. Então isso abriu algum norte para você. Foi a partir da orientação dela que você falou, nossa, eu nunca tinha pensado em adoção. Ou você sempre pensou quando você soube que não poderia? Eu pensei antes mesmo. Quando nós não chegamos a fazer o tratamento, né? Fizemos até o processo investigativo para saber o que estava acontecendo, sim, qual era o problema. Só que durante esse processo, eu já sentia que eu não ia gerar filhos. Isso para mim estava muito claro. Eu sentia lá dentro que isso não ia acontecer. E a adoção já vinha vindo na minha mente, né? E quando o médico falou que o Edmarco tinha um problema de formação genética, falou assim, nasceu com esse problema. E aí ele falou, a gente pode tentar fazer alguma cirurgia, abrir, procurar. Aí eu falei para ele, acho que eu já entendi, né? Eu falei, acho que chega, porque nós sabemos que aquilo que ela falou, é muito doloroso esse tratamento, sim, né? Porque vem muitas frustrações, né? E para mim estava muito claro, como para ele também, que nós não teríamos filhos, né, da maneira natural, embora eu poderia tentar a doação, né? Só que isso para mim não entrava na minha mente. Eu falava assim, não quero, imagina, como assim? Eu nem sei quem que é o pai. Ele falou, não, meu pai sou eu, né? Eu falei, não, gente, não precisa disso, né? Eu acho que vamos adotar, né? Tem tanta criança precisando de pais, vamos... E você estava muito certa disso. Sim. E o Edmarcos também? Ele também, porque ele foi mais resistente? Ele não ficou resistente, né? Quando eu comecei a falar com ele sobre a adoção, ele entendeu e aí a gente começou a assistir alguns filmes juntos, né, sobre isso. E ele falou, realmente, eu acho que tem mais crianças precisando de pais do que pais de filhos, né? E a gente, juntos, né, eu que dei a ideia, né, de início, mas partimos para isso juntos, sim, né? E o desejo de sermos pais era muito forte. Essa coisa de pessoas, eu lembro que tinha pessoas que falavam para mim assim, eu acho tão legal assim casar quando tem filho, né? Eu admiro, aquilo me doía,
sabe? Porque não era o que eu queria, né? Que bom. Infelizmente, né? Mas lógico que a gente respeita a decisão de cada um, mas existem realmente casais saudáveis, né, mas que optam por não ter mesmo filhos, né? E aí é a pessoa, é o casal que realmente toma essa decisão, a gente fala, nossa, por que será? Mas é muito pessoal, né? E a gente que está por fora, vendo a situação, por exemplo, da sua, Lu, que você passou por todo esse processo, e aí eu falei, nossa, não deve ter sido fácil, porque eu lembro, assim, eu passei umas 2 vezes, né, que eu achava que eu estava grávida e fui fazer o teste e não estava, mas assim, já naquele, eu não tinha nenhum problema, né, mas já naquele momento que eu via que não estava grávida, já me causava uma tristeza. E eu sabia que eu não tinha nenhum problema, que não era como algumas mães estão tentando, que não tem problemas de saúde, não tem problemas para engravidar, mas toda vez que vai fazer o teste dá aquela, poxa, não foi dessa vez, né? Eu imagino como que deve ter sido a dor de saber, tipo, não vai ser por essa forma. Mas como foi você, Lu? Então, Como que você falou assim, não, eu quero adotar. Como que você e o Ricardo? então, vou começar lá de trás, assim, eu tenho tanta certeza que isso foi plano de Deus para minha vida, porque quando eu nem pensava em ter filhos, eu já comecei a ter amigas que adotaram. Então, assim, olha que legal. incrível. E eu Privilégio. comecei a participar desse processo e a ajudá-las. Eu trabalhava na época no ABC Plaza Shopping, em Santo André, e eu passei por esse processo de uma amiga, que era muito próxima, almoçava todos os dias comigo, dela não conseguir engravidar e não conseguir ter filhos. E ir atrás do processo, e eu ajudando, e ela adotou, e eu dei todo o apoio, ela me ligava, Lu, me traz leite, e eu levava, porque o marido dela trabalhava, viajava por o Brasil todo, ela estava sozinha. Depois foi uma segunda amiga também trabalhando no shopping, que não teve e que adotou. E eu nem pensava, porque eu era mais nova que elas, não pensava ainda em ter. Então, assim, hoje eu reflito... Mas elas aconselhavam você? Por que você não adota? Não, eu não pensava ainda, eu nem sabia. Você não sabia na época? Olha só, que eu nem coisa sabia, aí. e eu participei desses 2 processos delas, assim, acompanhando desde o início como foi, e até depois que adotaram, de conhecer a criança, tudo, as duas, né, as 2 crianças. Então, assim, aí depois que eu fui, falei, bom, agora eu vou ter o meu Agora eu vou filho. entrar nessa turma. Não, mas aí eu nem sabia, né? Aí que eu comecei todo o processo. Hoje eu entendo que foi um plano de Deus, que já foi preparando o meu coração e eu já vi aquilo como algo natural. Não era uma coisa assim, olha, E o Ricardo porque também. Comigo. O Ricardo também, nós íamos nos aniversários, participávamos da vida da família, nas festinhas, tudo. Então, já tínhamos um contato e não era uma coisa assim estranha, já era algo natural. Então, E isso é tão importante, eu sempre falo, mas o Edmarcos também, né? Mas o Ricardo também. Porque hoje as mulheres elas estão tomando decisões muito sozinhas. Eu quero a minha produção, eu quero fazer isso. Eu tomo essa decisão dessa forma. O homem está perdendo o valor do papel dele de governo dentro de casa, né? Então tem que ter um consenso dos dois, né? Olha, vamos fazer isso juntos? Vamos, né? Tanto para adoção, né? Principalmente para adoção, que eu acho que é bem mais delicado, né? Para poder tomar uma decisão, quanto para outras situações, né? Que acontecem dentro do casamento. Então, eu sempre estou perguntando, mas o Ricardo também estava. Mas é muito importante isso que você está falando, né? A adoção tem que ser algo que tem que partir dos dois. Sim. Senão, não vai. Exatamente. Não dá certo. Agora, olha, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, essa foi a primeira começo. Vocês já conheceram um pouquinho. Hoje a Lu, ela tá com o Anderson, que tem 15 anos, o Felipe tá com 17, eles estão numa outra fase que a gente pode até entrar um pouquinho no assunto da adolescência, que deve ter grandes desafios aqui na casa dela. A gente estava conversando antes da live sobre isso. E a Ana
Tem a Ana Cláudia que tem 9? Não, tá com 11. 11 anos. Ana Cláudia 11 e o Luiz 12, né? Já estão aí na pré-adolescência, né? E também tem os seus desafios. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para elas duas, né? Pode fazer, ó, tem perguntinha aqui, já estou vendo, peraí, deixa eu ver aqui. Foi quanto tempo do pedido na vara da infância até efetivar a adoção? Quem vai responder? Eu respondo. O processo de, que eles falam de habilitação, Sim, né? E você tem que levar documentação, tem uma entrevista que você passa com o assistente social, psicólogo e tal. No meu caso, levou 1 ano e meio, porque foi bem na mudança da lei de adoção. Em novembro de 2010, houve uma mudança. E eu já tinha passado por todos os procedimentos, né, de documentação do fórum e tal. E quando já ia sair a habilitação, chegou a nova lei. E aí, nessa nova lei de adoção, você teria que participar de um curso lá no Tribunal de Justiça, né? E nós fomos fizemos parte da primeira turma do curso de São Bernardo do Campo. Aí eles tiveram que, imagina, teve que formular tudo, isso levou um tempo, levaram quase 5 meses, né, para montar isso. Então atrasou um pouquinho mais. Então esse processo levou 1 ano e meio. Em agosto de 2010 saiu a nossa habilitação para adoção e aí 5 meses no fórum chamou a gente. Olha só, que bem, o seu também, né, Lu? Comigo foi assim, eu dei entrada no processo, eu lembro até hoje, era dezembro de 2004. Em 2 meses o juiz aprovou, em mais 4 eles estavam em casa. Então, em 6 meses nós éramos o quê? Famílias de apoio. Então, eu e o Ricardo viramos família de apoio do Felipe e do Anderson. E o juiz deixou bem claro, por vocês serão família de apoio, se os pais se recuperarem, porque os pais deles são vivos, tudo, se eles se recuperarem porque eles foram tirados por maus tratos, estavam no abrigo por maus tratos. Se os pais adquirissem uma residência fixa, porque não tinham residência, né? Se saíssem das ruas, tudo mais, se a família conseguisse reerguer e ter condições para cuidar dos filhos, nós entregaremos as crianças. Meu Deus! Que isso, gente, olha isso! É assim, parece que na hora já tinha conhecido os dois, tudo, depois já tinha passado o dia com eles quando o juiz falou isso, né? E já tínhamos já sabíamos de tudo. Assim, Deus toca de um jeito no seu coração que eu não tive como falar, não, eu não aceito, eu não quero. Correr esse Eu falei, risco, não, né? eu e o Ricardo conversamos. Adoção é o que a gente falou no início, ato de fé. Muita fé. Ato de fé. Isso que aconteceu com a Lu, olha, vocês serão família de apoio. Pode ser que daqui a alguns anos vocês tenham que entregar. Nossa. Olha o que poderia causar para a família da Lu, para ela, para o Ricardo, para as crianças, né, o conflito e ela e o Ricardo com esse ato de fé. Não, Deus colocou e Deus confirma, né? Uma coisa que assim, Deus tocou no nosso coração, que nós vimos as crianças e assim, você fica quebrantado mesmo. Eu falei, não vou deixá-los aqui no abrigo, né? Olha só, que Você legal. falou, nem que for para ajudar, por 1 ano, por Muito 2, bom. por 3, o que for. Aí o que aconteceu? O processo todo ele foi finalizado em 2008, então deu 3 anos de duração. E aí em 3 anos não houve manifestação da família, a família não apareceu mais, né? Então aí nós fomos para uma nova audiência onde o juiz finalizou. Mas durante 3 anos nós corremos o risco. Mas assim, o que eu penso, talvez assim, o ideal é que a criança fique com a família biológica, né? Se é uma família estruturada, com amor, tudo, seria bom para eles. Eu não sei nem se eles têm irmãos hoje. Mas assim, nas condições que estavam, não. Né? Então eu acredito que Deus teve um plano para a nossa vida e direcionou tudo e direcionou que eles deveriam ficar aqui. Tem que ter muita Deus, maturidade, né? gente. Tem que ter maturidade, porque vocês acabaram de ouvir o que ela falou. Mas é exatamente Isso é maturidade, né? porque
eu acho que nós, né, que somos mães adotivas, a gente tem que saber que existiu alguém que gerou. E eles, isso eu converso com o Luiz e a Cláudia, né? Falo assim, não sintam-se envergonhados e nem tenham medo de me dizer que um dia vocês queiram conhecer a mãe biológica de vocês, né? Porque ela é responsável pela história de vocês, né? E ser mãe adotiva, aqui, né? a gente tá aqui cuidando deles, mas a gente não pode ser egoísta, É verdade. né? A gente tem que, se isso for pro bem deles, tá bom para Faz parte da vida delas. Então, essas mães são mais que especiais, gente. E sabe que é uma coisa que também que eu estava refletindo aqui? Muitas pessoas que tomam esse tipo de decisão, elas querem ser felizes. Eu quero ser feliz, eu preciso de um filho. Então, quando você... Pelo menos eu penso assim, quando você tem esse tipo de pensamento que você precisa adotar para você ser feliz, olha, eu acho que você já vai começar, já tá errado. Você tem uma grande responsabilidade de fazer o outro feliz, né? E eu acho que isso é em tudo. Uma pessoa que se casa para ser feliz, vou casar porque se eu casar eu vou ter a felicidade plena, eu vou ser uma mulher realizada, feliz, já está indo para o caminho errado, né? Porque você vai casar para fazer o outro feliz, vai agregar, né? Então eu acho que quando você vai com esse tipo de pensamento, não, eu vou adotar, a minha família, meu marido, vamos tomar esse passo de fé. Porque tem crianças precisando de amor, tem crianças precisando dessa felicidade que eu também tenho, que eu posso dar para eles, né? E essa maturidade de saber que pode mudar no meio do caminho em algumas circunstâncias e até dos filhos, né, que quiserem conhecer mais para frente os pais biológicos, pode acontecer e a gente tem que confiar naquilo que Deus nos confiou, né? No caso da Ana e da Lu. Mas muito no bom. começo, Tati, você tem esse sentimento, porque eu tive esse sentimento, não, eu vou ser feliz quando eu tiver filhos, eu tive isso. Mas depois que eu conheci as crianças, mudou tudo. Muda, Então né? você pode até ir com esse pensamento que eu até pensava, nossa, que egoísta, né? Mas era o que eu sentia. Mas depois que você conhece e vê aqueles seres frágeis ali dependendo de você, acaba mudando. É mais de doar, né? Você acaba entrando no sentimento de mãe e aí é o de doação. Não é mais aquele de bem-estar do seu bem-estar, né? Então isso muda. Graças a Deus que muda, né? Muda bastante. E a gente precisa ter muita segurança, né? Eu lembro, até hoje eu conversei com uma assistente social, quando as crianças foram para casa, eu peguei 2 meses de licença maternidade, né? E aí eu falei, eu vou levá-los lá no abrigo para eles verem os amiguinhos deles, né? Até porque era da família deles, né? E aí eu levei lá, eles ficavam brincando, mas toda hora eles iam lá ver onde eu estava. Sempre ia lá olhar. Aí até a mãe falou, nossa, né, eles estão bem adaptados, né, como eles gostam de você, porque eles querem te ver. Eu falei, não é isso, eles estão com medo, né, medo de eu deixasse eles lá. E passado depois de alguns anos, já muitos anos, eu levei eles lá, né, e aí já não tava mais os amiguinhos deles lá, tinha umas crianças novas, mas aí eles queriam brincar com as crianças e tal. Aí a Cláudia falou assim, mãe, deixa eu ficar aqui, deixa eu dormir aqui, depois você vem me buscar. Aí eu falei, você quer ficar aqui? Aí eu falei, não, isso é bom, porque ela sabe que eu vou vir buscar, ela confia, né? Ela tá segura, né? Legal, que ela não vai lindo, ficar. né? E isso é legal, a gente precisa observar isso, né? Não, porque a rejeição, eles, talvez quando eles foram gerados, pode ter tido uma rejeição pelo fato de ter sido maltratado.
A Ana Cláudia estava também no abrigo. Eles ficaram Por no maus abrigo. tratos também ou não? É negligência. Negligência. Eles tinham 5, eles eram 5 irmãos. Uhum. Ficaram 3 anos no abrigo. E olha, então já tem com eles essa rejeição, né? E isso tem que ser trabalhado no dia a dia, no olhar mesmo materno, que Deus vai dando para elas, né? Fala assim, olha, ele tá assim, às vezes mais nervoso, perdendo a paciência. Na realidade é porque ele tem medo de você deixá-lo, né? E esse olhar vocês passaram muitas vezes ou não? Tipo, essa situação, tipo, ele tá com medo de eu deixar. Agora sim, são 2 processos diferentes, porque a Ana Paula ela ficou acompanhando as crianças no abrigo e eu não. O meu caso foi no interior, então eu fui para o interior, o juiz, eu fiquei um dia inteiro, das 8 às 5 da tarde, 5 da tarde o juiz deu a sentença e falou, leva mãe. Nossa. E pai. Olha, imagina em casa, né? nós Não tem tivemos que cama, ir. não tem... Eram 4 horas de viagem, eu fui sair de lá às 8 da noite, chegamos aqui meia-noite, aqui em casa, e até avisei minha mãe, vê o que a senhora acha que tem que levar básico, porque eu não tinha nada. Então eu cheguei meia-noite, minha mãe e meu pai estavam com leite, fraldas, roupas, o que eles achavam que ia precisar para o primeiro dia, né? Então assim, a nossa adaptação já foi essa, não foi como a Ana Paula que teve um processo de conhecer a criança no abrigo. O nosso foi tudo aqui em casa, no dia a dia que nós fomos nos conhecendo. E assim, a adaptação da criança eu vejo que é muito mais rápida que a do adulto, porque em uma semana eles já me chamavam de mãe, chamavam o Ricardo de pai, e eu e o Ricardo ainda estávamos meio assim, né, tontos ainda com aquela situação que não esperávamos que em 6 meses já, e tudo ia acontecer, né, correndo atrás de berço, de cama, de tudo, né. Então, assim, a adaptação deles foi muito rápida. E a do adulto é mais devagar, né? Que a pessoa pergunta, Você é o prematuro, né? Quem é você até gagueja, né? De falar, meu filho, porque você não está acostumado com aquela situação, né? Você não está acostumado. Meu Deus, é uma situação muito nova. Foi um prematuro que veio em 6 meses. Você teve que ir logo arrumar a bolsa, o berço, arrumar o quarto e. Aí assim, as crianças vieram muito doentes. Então vieram doentes, né? O Anderson, os dois eram anêmicos, o Anderson tinha o tímpano perfurado, porque de tantas otites mal curadas, né? Então, e outra assim, recebemos as crianças e nem veio com uma bolsinha de remédio, ele toma isso, aquilo, a gente nem sabia. Quando chegou aqui, começou, ó, um 40 graus de febre, outro 40. Aí o que eu faço? Leva no pronto-socorro, leva no hospital. Então já começou, assim, um tanto tumultuado, mas depois acalmou. Quanto Para tempo? dar um ponto de partida. Quanto tempo que acalmou? Depois de um ano. Um ano. Depois de um ano acalmou, gente. E até porque, assim, Deus colocou um casal no nosso caminho, que nós em um ano não estávamos naquele tumulto, gente, como é isso, que é aquilo, o que fazer, e até um pouco desesperados. E conhecemos um casal que tinha adotado 4 crianças num hotel, assim, naquela, ficamos, devolvemos, falei, se a gente devolver, nunca mais eu durmo, nunca mais ponho minha cabeça no travesseiro, mas passava pela nossa cabeça porque você às vezes se sente incapaz. Mas aí Deus colocou esse casal, eu chamo de anjos, que falou pra gente, não, olha, depois de um ano tudo vai melhorar. E a gente adotou aquele, adotamos esse, um tinha um problema que furtava as coisas, o outro problema psicológico, o outro... E aí nós falamos, puxa, nós nem temos esses problemas com as crianças, né? Acho que são problemas normais do dia a dia e nós não estamos conseguindo nos adaptar porque foi tudo muito rápido. E aí, graças a Deus, as coisas foram se acalmando, se assentando, fomos adquirindo essa maturidade que a Tatiana fala, né? E assim, hoje eu agradeço a Deus pela vida deles, por ter nos colocado aqui em casa e nos dado essa oportunidade de pais e mães que a gente aprende muito mais, né? E aprende a dar valor também ao que os nossos pais fizeram por nós. Que legal, olha só. Gente, vocês estão vendo? Pode fazer pergunta, tá? Que live gostosa, né? Você ouvir a ação de Deus na vida dessas 2 famílias para confirmar, né, que essa atitude que eles tiveram foi a melhor coisa que eles fizeram, tinham que fazer mesmo.
né, para abençoar essas crianças que eles resgataram, né? Então, eu acho que passa, deve passar, né? Como a Lu falou em alguns momentos, tipo, meu, acho que não era isso, será que eu fiz o certo? Deve ter tido vários conflitos, né, Lu? Mas, graças a Deus coloca anjos, né? A gente só tem que estar disposto a ouvir o Senhor. Por Sim. isso que é importante, gente, a gente buscar a Deus, porque Ele escuta as nossas orações. A gente estava falando disso, né? Tudo que você pede pro Senhor, o Senhor vai te dar, hein? No tempo dele, mas Ele vai prover. E Ele vai ver o que é melhor para sua vida também, né? Mas Ele concede, e, né? Então isso é muito importante. Você teve algum tipo de conflito assim também, que nem a Lu teve? Não, será que a gente fez certo? Porque, olha só, adotar um, e elas já é um desafio. Adotar 2 irmãos, que eu acho super bonito, né? Pra não... No caso, o seu tinha 5, né? Eram 5 irmãos. E... Mas aí envolve outras questões. Mas só de pegar 2 irmãos, né? Nossa, na economia que a gente vive no país, assim, de uma vez. Você teve um de cada vez, você sabe como que é um, né? Você imagina dobrar. É o dobro. Eu tô falando financeiramente, mas tem o outro lado, né? Nossa, são guerreiras mesmo. Mas fala aí, você teve algum problema assim, tipo, de conflito que você teve com o Edmarcos? Nossa, o que a gente fez? Já. Não sei. Teve uma vez que até a irmã falou assim, nossa, irmão, a gente tava sossegado, né? Nós dois, né? Mas isso daí eu acho que é natural. Acho que Natural, até. eu tenho uma amiga minha que fala que tem saudade quando tava na barriga, né? Várias, a gente escuta isso várias. Mas o começo é realmente. Olha, teve um dia que eu quase surtei, porque eles são bem ativos, né? O Luiz você conhece, né? O Luiz e a Cláudia. O Anderson e o Felipe são mais tranquilos. Ou não? São mais tranquilos, assim, eu vejo na igreja, eles são mais. Agora, o Luiz e a Cláudia. Eles são os 2 pimentinhas, né? Tem gente que fala assim que você tem um contrapeso, né? Um quietinho e um mais agitado. Mas eu falo que eu tô pagando dobrado, né? Porque os 2 são bem pimentinha, né? E eles são bem ativos, bem agitados. E eu ficava muito cansada, né? Bem cansada. E aí o Luiz chorava, abria a boca a chorar, chorava. E é engraçado, gente, Deus, quando a gente busca muito a Deus, ele começa a falar com a gente, né? E aí eu lembrava que eu fazia isso com a minha mãe também. Eu chorava bastante, porque eu queria ganhar minha mãe no choro, né? Sim. E aí o Luiz tomava, porque ele abria a boca, mas gritava tanto. Aí eu fiz a mesma coisa que minha mãe fez. Deixei ele lá em casa chorando e fui pra casa da minha mãe, que é do lado, né? Filho, por que ele tá falando? Tá chorando, deixa ele lá chorando, depois ele para. A Cláudia, ela tinha mania de ficar me batendo, direto. Me mordia, me batia no meu rosto. Pequenininha, logo quando você pegou. Bem pequenininha. E eu, para com isso, Cláudia. E aí teve uma vez que minha mãe falou, e aí eu cheguei a chorar, né? Porque assim, eu fiquei tão desesperada, né? Minha mãe falou, o que foi? Mas fica me batendo e tal. Aí minha mãe conversou com ela, Cláudia, sua mãe ama você tanto, ela sonhou tanto com você, mas eu amo muito ela, vovó, amo demais. E aí teve uma vez que ela pegou e falou, eu tenho medo que você não me queira mais. E por isso que às vezes ela tinha essa. E às vezes, e lógico, quando tem os filhos a gente trabalha bastante, né? Sobe escada, você mora em Sobrado, já morava aqui? Porque gente, quando não tinha filho, eu quase não subia as escadas. Minhas pernas até doíam, de tanto eu subia e descia, dar banho criança, você tem que abaixar, dói as costas. E aí eu tava lavando a louça, as louças crescem também, né? E aí a Cláudia de surpresa, ela sentada na mesa, me olhou e falou assim, eu queria muito mamãe. Gente, eu pequenininha, pedi tá? muito... Ela tinha quantos anos? 3 anos. 3 anos. Ela falava assim, eu queria tanto mamãe, eu pedi tanto pra Deus mamãe. Ele demorou.
mas ele me acredita. Amém. Olha só, que linda. Ali eu me deslanchei, Muito né? fofa. Mas é bem essa aí, adaptação é um ano mesmo. O pessoal tá viu? comentando aqui, ó, a sua mãe, a avó da Cláudia, né, e do Luiz, falou assim, ó, eles puxaram a mãe na hiperatividade. É menor agitada aí, não vem não. Ó, a Juliana tá perguntando o seguinte, eu quero agradecer, o pessoal tá participando, podem mandar pergunta, tá, gente? Ó, a Juliana Garcia tá perguntando assim, vocês já sentiram algum preconceito por ter filhos adotivos? Eu, assim, nunca senti, também nunca dei muita bola pros outros, sabe? Eu acredito que deve ter tido, sim. Às vezes a pessoa pensa alguma coisa, mas eu nunca me importei com isso e eu acho que é mais assim, nunca E na percebi. escola porque deles, nunca- eles já chegaram falando alguma coisa, eles nunca falaram sobre esse assunto na escola? Porque pra eles, sempre contei desde pequenininhos e pra eles era um processo, era uma coisa normal. E eu lembro que o Anderson comentava, mãe, eu também tenho uma amiga adotada, que eu falei pra ela disse que ela é. Então eu via que eles conversavam com os amigos sobre isso. Então pra eles sempre foi uma coisa normal, nunca a gente quis esconder nada, até porque eu acho que depois você esconde, passa um tempo, é um processo doloroso e tem a questão da mentira, vamos dizer assim, né? Pode ser uma omissão, mas a criança fala, poxa, meus pais mentiram pra mim. E aí Perde a pode se confiança. revoltar, não é? Sim. Perder a confiança em você. Então a gente sempre Deixou muito deixou bem muito claro. E você teve algum tipo de preconceito, Ana? Não tive, mas é bem aquilo que ela falou assim, eu não legal. Às vezes tem gente que fala algumas coisas por falta, por não ter conhecimento, né? Por ignorância, então eu nunca ignorava mesmo. Teve gente que fala, uma vez o Luiz ouviu sei lá, o pessoal tá tocando um pancadão, né? A música, a batida acaba atraindo, né? E ele ficou cantando e falou assim, já vem no sangue, né? Aí eu falei, deixa isso pra lá, né? Eu não vou ver. Exatamente. Olha só, e assim, com certeza, né? Devem existir pessoas que às vezes na inocência fala alguma coisa, às vezes não, na maldade também comenta, mas a gente tem que ser muito superior a todos esses comentários. Sim, né? sim. E uma coisa que eu sempre falo com eles, olha, nós somos nós, né? Tanto eles como eu, nós tivemos o privilégio de escolher, né? É escolha. Eu falo, minha mãe não me escolheu. E do jeito que eu era arteira, eu acho que ela não ia escolher, não. Não, isso que ela falou é importante. Além de você ter o lance da escolha, tem também o lance da aceitação. É importante aceitar. Porque existem famílias que escolhem, mas depois não aceitam que estão convivendo e voltam ao processo estaca zero novamente. Né, Ana? Eu acho que isso A aceitação é muito triste, né? A aceitação é muito importante e tem que ser muito bem pensada, né? Como eu te falei, a adoção ela é das duas partes, né? Tanto sua como deles também, né? Eles também tiveram o direito de escolher. Eles poderiam falar que não. Isso eu morria de medo, tá? Porque quando a assistente social falou assim, agora são eles que vão dizer, gente, eu não dormia. Você passou por esse processo? Não, né? Não, que ela já trouxe, você já trouxe, né? Eu não dormia, porque eu falei, e agora, será que eles vão querer? Porque aí eu ficava preocupada, porque tinham os irmãos, e eles tinham uma ligação muito forte, né? E eu falei assim, mas irmão não é mãe nem pai, né? Quer carinho de mãe, criança quer carinho de mãe, de pai, não tem como. E então, eu acho que tem que ser muito aberto, não pode se esconder nada deles. As crianças achavam que até ter filho era ir num abrigo, né? Eles achavam que não era gerada, porque eles não sabiam. Sim. O Luiz e a Cláudia, eles foram bem pequenininhos pro abrigo, né? Eles ficaram um bom tempo lá, né? A Cláudia tinha acho que 6 meses, o Luiz estava com 1 ano. Então eles ficaram 3 anos lá. E então para eles era normal aquilo, né? Com certeza. Depois você sai de lá, né? Com certeza.
Uma coisa que eu acho bonita foi os irmãos também foram adotados na mesma época. Olha só, isso é muito legal. Isso para nós foi uma alegria, porque me doía muito saber que eles iam sair, eles iam ficar. E no mesmo dia, quando o Luiz Se pudesse, pegava 5, né? Você fica. É porque aí você começa a ficar, né? Dividida, né? Aliás, se pudesse, você levava todos de lá, né? E as crianças, eu vou te falar, elas fazem um marketing delas, assim, elas querem. Não é marketing, né? Elas querem. Essa vontade, porque todos falam, tia, você vai ser minha mãe. Exato, isso dói. Aquilo te corta o coração, aí você fala, não vai ser você, porque quem decide é o juiz que disponibiliza. Mas isso dói muito escutar. Então, quando eu fui visitá-los, tiraram todas as crianças, deixaram só o Felipe e o Anderson. Mas depois, quando nós entramos para levá-los, tudo aí, eles vieram. Você que vai ser a mãe do Felipe e do Anderson, você vai ser o pai, nossa, e aquilo. Ai, tia, leva eu também. Isso dói. Aí aquilo, você não sabe o que você diz para a criança, você abraça e chora, porque você não tem o que dizer. É difícil, é muito. E se vocês perceberam, não sei se vocês acompanham, inclusive no dia 12, na sexta-feira, no dia da criança, às 8 horas da manhã, né? Tome nota, nós teremos uma assistente social que vai tirar várias dúvidas com relação à adoção. E nos números inscritos, famílias inscritas, são muitas famílias inscritas. Eu estava vendo os números, não estavam muito atualizados, acho que já mudou isso, acho que 24 mil famílias inscritas para 6 mil crianças para ser adotadas. Mas por que demora tanto, né? Eu acho que as exigências são muitas das famílias, né? O perfil, né? O perfil. Então, tantas crianças querendo um lar, mas aquele perfil daquela criança que falou para ela, tia, me leva também, não enquadra dentro do perfil que a maioria das famílias estão escolhendo. Elas têm a opção de escolher. Acho que as meninas devem sair mais, bebezinho. Você escolhe tudo, cor de cabelo, cor dos olhos, tudo. É checklist, né? Vai lá, quero assim, quero Parece assim. um produto. Um produto. E o duro de você escolher assim, como fosse um produto, é você querer devolver, né? Que eu preenchi aquela ficha. Me senti mal. Mas precisa mesmo preencher? Muito ruim. Então, é uma visão totalmente que a gente acabou olhando, diferente. Até quando ela falou assim, mais tarde eu tive o primeiro ponto de querer primeiro satisfazer a minha felicidade, para depois eu satisfazer a felicidade dele. Mas na visão dela, olhando a história da Lu e da Ana, não parece. Não. Parece que elas estavam mais preocupadas em fazer alguém feliz do que elas mesmas. Sim. Né? Principalmente você que falou que queria, né, Peru satisfazer, que eu acho que é uma necessidade da mãe, da mulher mesmo, né? É algo que Deus nos criou assim, né, da nossa essência, da nossa natureza. Mas existem pessoas que só pelos números a gente já pode ver que ele é muito criterioso para poder escolher alguém. E tantas crianças lá precisam de uma família e tantos pais querendo adotar, mas não enquadra, não quero. Tem mais perguntinha. Olha, a Luciana Santos, podem mandar perguntinha, sabe a minha? A Luciana Santos perguntou assim, como foi a adaptação com a família, amigos e escola? Eu acho que foi tranquilo, porque logo que eles chegaram, né, meus pais já estavam aqui, depois as pessoas começam a vir visitar, como se tivessem nascido mesmo, né? É o mesmo processo, começam a vir os amigos, conhecer. Essa amiga que já tinha adotado me trouxe uma sacola dessa altura com roupa, sapato, com tudo, que ela já sabia que eu não tinha nada, né? Eu falei, glória a Deus, né? Ela falou, eu já sei como é, amiga. Então, me trouxe com brinquedos, com tudo. Na primeira semana já estavam rodeados de brinquedos, com roupa, com sapato, com tudo. Aí levei no meu trabalho, todo mundo sempre gostou, todo mundo até hoje sempre pergunta deles. Então, na escola, depois como eles eram pequenos, nem eu na escola, né? Passou um tempinho, eu coloquei também, porque eu trabalhava fora e estava na licença maternidade, porque a gente também tem direito. Olha, isso é importante, que legal. sabe. Você tem direito à licença maternidade.
Não é aos 4 meses, né? Hoje é. Hoje é, né? Na minha época. Na nossa época não foi. Eu tive Olha 2 só, meses. aprenda aí, novas mães adotivas. Vocês estão aí tomando a decisão, vocês vão ter também licença maternidade, é isso aí. Eu tive 2 meses e peguei um mês de férias, então eu fiquei 3 meses. Então, esse período para nos adaptarmos, eu já coloquei numa escolinha por um período curto, como uma criança normal, sim. e fui me adaptando. Então, assim, eu não senti preconceito, nem de amigos, nem de família, pelo contrário. Você foi Todo bem... mundo sempre gostou muito dos dois, meus pais levavam mas nas eles férias são pra muito praia, fortes, né? E sempre falavam, vocês tiraram a sorte grande, ganharam na loteria, né? Tanto os pais como os filhos. Então, assim, a gente nunca se sentiu excluído por causa disso. Muito bom. E você, Ana? Como que foi? Também a minha família vibrou bastante, ficou muito feliz. Minha mãe, inclusive, estava em Minas Gerais com uma amiga que tinha acabado de ficar viúva e ela foi ajudar essa amiga com algumas coisas de documento. E quando eu liguei para ela, mãe, o fórum me ligou, minha mãe veio embora. E ela ficou tão feliz que eu vou achava assim, mas como assim? Sua filha vai ganhar neném? Ela vai, meus filhos, meus netos estão chegando. Gente, preciso conhecer a mãe dela. Muito bem. E todo mundo, a família do Marquinhos, quando a gente conheceu as crianças, estava tendo uma festa, né? E aí eles esperam, vocês não estão chegando, cadê? Ele falou, não, a gente está conhecendo aqui o sobrinho de vocês. Gente, eles estavam assim, a festa ficou mais animada, né? Porque eles não viam a hora de a gente chegar para falar das crianças. E os amigos também, né? Também teve acesso. Uma prima arrumou roupa, né? Teve amigos que tinha loja de sapato, falou, Ana, vai lá. Você tem um vale lá de tantos reais para você comprar sapato para as crianças. Ai, que legal. Foi super bem acolhido. E no trabalho, né, todo mundo feliz. Olha, eu sou eternamente grata a Deus, porque me ajudou bastante. Porque é onde eu trabalho, é onde eles ficaram estudando, né? E até por esse processo de aproximação foi bastante importante. Porque às vezes as crianças ficavam com medo, aquela coisa que eu te falei da insegurança, né? Aí até a Ju tá participando aí, ela me ajudou bastante. Eles ficavam meio inseguros, então elas desciam eles até lá o escritório onde eu ficava para dizer que eu tava lá, né? Ó, sua mãe tá aqui, né? Tinha a questão do nome também, que a Cláudia chamava Cláudia de Paula. Ela fala para todo mundo, era para ser sempre sua mãe, porque o meu nome já era para ser seu. Ela chamava Cláudia de Paula Santos e o Luiz Cláudio de Paula Santos. E eu mudei o nome deles, né? Eu coloquei Ana Cláudia e o Luiz ficou Luiz Felipe. E aí lá na Todo Mundo Feliz, o pessoal já começava a chamar eles pelo nome deles, né? E isso foi muito bom, né? Ajudou bastante. Os amigos de lá vibraram, fizeram o chá da criança, né? E assim, de uma hora para outra, né? Porque não o Malu, que foi exatamente de uma hora para outra, né? O meu levou um mês de aproximação, né? Mas aí o pessoal se juntou lá e aí era tudo diferente, né? Roupa de criança, shampoo e tal. Mas isso, gente, olha, vocês, né, que estão nos assistindo, é tão importante. Se você tem alguma amiga que está nesse processo de adoção, quão precioso é você estar presente, dar esse suporte, né? A Lu passou, as amigas já estavam adotadas, nem sabia que ia passar por isso. Deus colocou pessoas especiais na vida dela e preparou toda a família, amigos para receber essas crianças. Esse apoio da família e dos amigos é extremamente importante para quem está adotando e para as crianças se sentirem seguras, para saber, não, eu faço parte, eu tenho uma família agora que me ama, que me tirou, me resgatou,
né? E isso é muito lindo mesmo, né? Então, ó, a Bruna falou que tá com a Claudicura. Tá, elas estão. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Vocês podem fazer, porque daqui a pouco a gente já está encerrando. Olha, menina, já falamos mais de 1 hora. Nossa. Como passa, né? Eu só queria Eu acho que a Bruna tá com sono, né? A Lu quer complementar aqui alguma Eu coisa. queria Vamos lá. falar, assim, eu senti tanto a mão de Deus na minha vida, porque assim, eu conheci Jesus através disso, né, gente? Esse foi a forma que Jesus falou, olha, eu tô aqui, Luciane, né? Abre os olhos e me vê. Que assim, quando eu adotei os dois, na primeira semana eu não tinha nada, né? Então eu precisava comprar tudo. Eu fui na loja de móveis comprar uma caminha, guarda-roupa, tudo. E o senhor falou, não, mas esses móveis são só por encomenda. Eu falei, meu Deus, mas como nós vamos fazer? Porque o Felipe tá dormindo no chão. Comentei, né? Eu falei, é porque nós adotamos e eu não tenho onde colocá-los, eles estão dormindo num colchão. Aí, não, mas sabe por que a senhora me falou? Espera aí, pegou o telefone e ligou. Hoje mesmo eu vou mandar entregar. Então, existem estoque, pessoas muito especiais. Aí eu falei, né? gente, é Deus, né? Eu não tinha nada, no mesmo dia ele passou à nossa frente. Não, mas nesse caso nós vamos abrir uma exceção para a senhora. Entregou no mesmo dia, guarda-roupinha, cama, tudo. Meus pais já trouxeram um berço, trouxeram aquela suporte para papinha. E outra coisa, o Anderson, como eu falei, os dois vieram muito doentes, mas o Anderson tinha muitos problemas de dor de garganta, ouvido, tudo mais. E assim, já acho que tinha tomado tantos antibióticos que nada curava. E nós fomos no hospital ali no Rubem Berta, que é ouvido, nariz e garganta. E a otorrina pediatra que começou a cuidar dele, ela cuidava de um abrigo e de crianças que tinham exatamente esses problemas. Olha só. Porque nada curava, não sei o quê. Então assim, ela direcionou, fez fórmulas para o Anderson. Depois ele até fez a cirurgia, tudo para as amígdalas, né? Mas eu só posso ver a mão de Deus nisso, porque eu nunca vi uma médica que cuidava de um abrigo e também atendia no hospital particular. Exatamente com aquele problema, né? Não, com aquele problema, especialista naquele problema, aí você vai vendo Deus agir na sua vida, né? E vai reconhecendo a mão dele sobre tudo. Os filhos, por exemplo, da Ana, é a cara dela. Gente, é a cara da Ana. Eu falo, meu, é incrível, é incrível. Mas assim, se vocês tiverem mais alguma perguntinha, eu vou finalizar aqui com elas. E eu quero que cada uma dê um conselho para você, mãe, né, mulher, que ainda está querendo, pensando em adotar, está com algumas dúvidas. Sábado a gente vai ter outro bate-papo, mas uma coisa para ver mais a parte burocrática, como que funciona. Então, eu queria que elas assim dessem um conselho para vocês que estão aí tendo essa possibilidade de entrar numa adoção. Quem que começa? Posso começar. Então, assim, uma vez eu li num livro justamente essa fase que eu tinha muitas dificuldades, né? E a autora, ela escreveu, eu aprendi a amá-lo, o filho que era adotivo, pelo que ele é, não pelo que ele faz, né? E aquilo refletiu muito em mim, pelo que ele é filho de Deus. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos nos amar uns aos outros, não é? Então, é um mandamento de Deus que nós amemos. E muitas vezes a gente acaba vinculando pelo que a criança faz, né? E não, nós temos que amá-los pelo que eles são filhos de Deus. E é um privilégio nosso estar cuidando de um filho de Deus, não é? Eu tenho plena certeza que foi Deus quem me deu esse presente, quem me deu esses filhos, né? E é um privilégio. Então, assim, é um processo, e eu não vou dizer que é fácil, que é só flores, assim como eu acredito que a maternidade também não é fácil. Sim. Tem as flores e tem os espinhos. E a grande dificuldade é educar. E não é porque são filhos adotivos, é porque é difícil educar o ser humano. Exatamente. O ser humano é difícil educar. Então, assim, para que aquelas que estão pensando nisso, para que continuem, né? Continuem o processo, porque vale a pena. É muito bom ser mãe, é muito gratificante e edificante. Não só porque você está cuidando do ser humano, mas você cresce muito espiritualmente, você cresce como pessoa, né? Você aprende a se doar, você aprende a não pensar só em si mesma, mas sim pensar no outro em primeiro lugar. E eu acho que esse aprendizado não tem
isso. Né? Então, para que elas continuem, insistam, entrem em grupos de apoio, é muito bom. Eu entrei, é muito bom o grupo de apoio. Não, tem que ouvir, né, Lu? Ouvir outras pessoas, se aconselhar, buscar o direcionamento de Deus. É muito legal. E é um ser humano, assim, não vai vir perfeitinho. Eles vão vir com hábitos do ambiente onde eles estavam, mas você vai educando, você vai galgando, né? É um processo que é muito gratificante. Isso aí, muito bom. Amém. Você? Vamos lá, Ana. O que me fortaleceu bastante na educação do Luiz e da Cláudia é a palavra. Deus tem falado muito comigo, né, sobre isso, a questão da adoção. Nós fomos adotados por Ele, né? E Deus, ele me falou muito com relação de eu confiar na palavra dele. E a palavra dele fala que a gente deve ensinar a criança o caminho que ela deve andar, que ela não vai se perder, né? E isso é fé, né? A palavra de Deus lá fala que você vai ter que ficar repetindo várias vezes, de manhã, de tarde, de noite. Inculcar, né? Exato, inculcar. Então a gente tem que praticar isso, né? Sermos filhos obedientes a Deus na educação dos nossos filhos, né? 70 vezes 7. Perdoar 70 vezes 7, né? E também uma das coisas que, depois que o Luiz e a Cláudia veio, né, participar da nossa vida, fazer parte da nossa vida, é que a gente se torna melhor, né? Porque a gente começa a tomar alguns cuidados nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente faz, porque eles estão observando as nossas atitudes, as nossas ações, né? Então, assim como eu estou educando eles também estão me educando, né? Porque os filhos, gente, esse negócio de faz o que eu falo e não faço o que eu faço não funciona mais, né? Então, a questão do nosso caráter também, a gente começa a refletir muito as nossas atitudes, as nossas ações, né? Sim. E então os filhos acabam nos tornando cada vez melhor como pessoa, né? E o que eu incentivo é que as pessoas confiem na palavra de Deus, né? Deus, ele é fiel. Se a gente fizer certinho a lição, não tem como dar errado. Nós temos um manual, né? Não tem como dar errado. Um manual. Sabemos que eles também têm um momento das escolhas deles, né? Não podemos também achar que os nossos filhos vão sempre fazer. Não fazem, né? Nem pequenininho, às vezes sempre estão desobedecendo, né? Mas a gente tem que acreditar. Deus, ele tem olhado para eles de uma maneira especial, né? Isso eu falo para eles, né? Falo assim, olha o quanto Deus ama vocês, né? Porque Ele mudou a história de vocês, né? Como mudou a minha também, né? Então, se você está pensando em adotar, o importante acho que é uma decisão do casal, né? Ou não, né? Porque também tem mulheres que podem adotar sem precisar da mãe, mas eu acho que é difícil, tá? Por educar filho sozinho, eu acho que é difícil. Tudo que é sozinho, é um desafio dobrado. Mas eu acho que isso tem que ser uma decisão dos dois, Sim. né? Isso tem que estar muito, tem que ser uma vontade dos dois, né? E é importante de buscar pessoas que têm experiência, não só de casais adotados, mas até de pessoas que foram adotadas. Eu acho que é importante, porque às vezes existe algumas... Eu sempre observo as pessoas, mas às vezes na forma que ela foi educada, deixou alguma marca, e aí você fala, bom, então eu não vou fazer isso, senão eu posso, né? Eu posso criar alguma marca negativa nas crianças, né? Eu acho que é importante a gente buscar também ter conhecimento de pessoas que foram adotadas, né? Eu acho que o amor, né, que a mãe, né, a mãe biológica, adotiva, dá para os seus filhos, tudo que a Ana comentou, que a gente acaba sendo melhores mesmo, nós ficamos melhores com nossos filhos, a gente não passa mais o sinal vermelho,
Mãe, você está fazendo errado, você não pode passar no vermelho, né? Qualquer detalhe, nós ficamos melhores, né? Mães ficam melhores. A criança que é adotada, ela precisa de ter esse discernimento para a mãe conduzir melhor uma situação, às vezes mais delicada, porque tem um background, né? Tem um histórico, né? Mas o Senhor, Ele sustenta você, vai sustentar você e vai te direcionar. Basta você colocar essa prioridade, esse valor, esses princípios como regra na vida, assim, sabe? Como prioridade mesmo na vida dos seus filhos, tanto na biológica quanto a mãe adotiva. Somos mães, entendeu? E a palavra de Deus produção para todas as pessoas e para todos os nossos filhos. Nós temos que ter assim muito claro, né? Pode continuar. É isso mesmo que eu tinha falado. Bom, é algo muito, para mim foi mágico, né? A adoção, Deus falou comigo de uma maneira tão bonita, né? Deus ele olha a gente assim, porque às vezes tem aquele momento que a gente não aguenta, né? Não sei se você estava nesse momento assim, ai Deus, eu não aguento, quando é que vai chegar? Né? Eu estava assim, né? Bem na semana que o fórum ligou, e eu não queria em abrigo escolher, porque eu sabia que ia ter um monte de criança e eu ia querer, ia misturar muita coisa, né? E aí eu peguei e falei com o meu irmão, falei assim, eu queria tanto que o fórum me ligasse agora, assim, falasse, vem buscar seus filhos que estão aqui. Isso foi naquela semana. E Deus falou naquela mesma semana. E aí a gente vai ouvindo história. É legal isso, né? Acho que a gente tem que compartilhar isso. Eu conheci uma pessoa semana passada que ela falou assim, falou, Ana, era meu aniversário no dia seguinte. E eu falei assim, Deus, se não vier, eu vou entender que não é para ser. Porque eu vou tirar isso da minha vida, né? Vou tirar isso da minha cabeça. E no dia do aniversário dela, ela ligou. Aí eram 2, né? Crianças. E ela, não quero. É muito, não quero. E aí ela falou que Deus falou no ouvido dela. Eu tô te dando seu presente e você tá recusando. E Deus fala mesmo. Fala, Ele fala, gente. É algo que te dá, certeza. É muita certeza, assim, algo muito real. Nós até conversamos, né? Eu já tinha adotado, né? Eu tava no processo. Foi o Marcelo e a Erika que apresentavam. Conversa com eles que eles também querem adotar. Olha só. E logo vieram eles. Foi rapidinho depois. Foi. Muito bom. E chegou a Claudinha com a minha cara. Com a cara e o Luiz, são lindos. E o Luiz, são lindos. Cara da minha mãe, né? Porque minha mãe tem que falar que é a cara dela, né? É isso aí, gente. Foi muito bom, né? Esse bate-papo. Vocês gostaram? Foi, adorei. Ficou mais tranquilo? Tô mais calma. Ai, eu tô mais nervosa. Você tá tranquila? Eu tô. Né? Não é bom a gente compartilhar. Eu acho que tudo que Deus nos dá de presente, nós temos que compartilhar, porque deve ter muita gente precisando de uma orientação, de uma força, de um conselho. Olha, aconteceu comigo, eu fiz isso. E nós, Mães com Fé, estamos aí com a página, que vocês podem entrar em contato com a gente, comigo, com a Adri, que a gente repassa aqui para a Ana, para a Lu, para elas tirarem dúvidas de vocês. Nós estamos abertos para poder ajudar todos vocês que nos seguem, tá bom? E eu quero finalizar deixando um versículo de Jeremias 29, versículo 11, né? A palavra de Deus, gente, é viva, a palavra de Deus é real e Ele nos direciona realmente daquilo que Ele tem traçado pra gente. Ele fez um plano para mim, Ele tem um plano para você, Ele teve um plano para Lu, para Ana, Ele tem um plano para cada ser humano, Ele teve um plano para cada criança que às vezes teve um destino lá, né? Mas foi Ele que planejou, Ele permitiu, e algumas coisas que nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos um Deus que cuida de nós. Então eu quero deixar para vocês Jeremias 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês,
planos de fazê-los prosperar. E aqui não é a prosperidade financeira, é a prosperidade em todas as nossas áreas, né? E não de lhes causar dano. Eu não vou deixar vocês sofrerem, a não ser que nós acabamos sofrendo, mas às vezes a gente não consegue ter sabedoria para conduzir uma situação. E às vezes Deus permite mesmo que a gente passe por algum sofrimento para nos ensinar algo, né? E planos de dar esperança e um futuro, né? Um futuro para você que é mãe, que tomou essa decisão, um futuro para a criança que você adotou, essa criança que foi resgatada. Deus prometeu um futuro para ela e você faz parte disso. Não é bom fazer parte do plano de Deus, né? Então isso que é o mais importante, tá bom? Então que Deus abençoe a todos. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado. Muito obrigada, Ana. Tenho um carinho enorme pela Ana, um carinho enorme pela Lu. A Lu sempre nos acompanhando lá na igreja. Opa, tem alguma coisa aqui, ó. A Mari mandou alguma coisa. O Luiz é o neto que mais parece comigo. Sou grata a Deus por ter presenteado com a Ana Cláudia e Luiz Felipe. Essa avó, ela é demais, gente. É uma avó bem coruja, mas ela é muito especial mesmo, a Mariana. Que Deus abençoe muito a todas as famílias e que nós possamos ser bênção para todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.